que nos assistem, a partir deste momento, nos termos da Lei Municipal 6.395 de 2021, passaremos ao ato solene em memória às vidas perdidas em decorrência da Covid-19. Assim, peço ao cerimonial da Casa que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos aqui a presença de todos vocês ao ato solene em homenagem ao Dia Municipal em memória às vidas perdidas em decorrência da Covid-19 em nosso município. Agradecemos também aqui a presença do nosso prefeito municipal, Dr. Isaías José de Santana. Sobre esta lei, senhoras e senhores, ela é municipal número 6395 de 15 de julho de 2021, de autoria aqui do nosso vereador desta casa, Roninha, que instituiu no calendário oficial de eventos de Jacareí o Dia Municipal em Memória às Vidas Perdidas em decorrência da Covid-19, bem como a Semana de Atividades para relembrar cuidados especiais com a pandemia. De acordo com esta lei, a celebração ela deve ser realizada durante a semana que compreender o dia 20 de março. Na solenidade instituída, podem ser homenageados profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, socorristas, familiares de vítimas da Covid-19, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, entre outros, podendo cada vereador fazer uma indicação. Neste ano, foram indicados profissionais de saúde, pessoas que venceram a luta contra a Covid-19, profissionais que trabalharam nas ações de enfrentamento à pandemia, na vacinação e pessoas que, infelizmente, perderam familiares em decorrência das complicações causadas pelo coronavírus. Vamos agora, senhoras e senhores, assistir através de relato dos indicados para receber esta homenagem, como foi o enfrentamento à Covid-19 a partir da existência vivida por eles, em um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí. Começou eu tendo um grau de febre mais acentuado, tinha sido feito o teste no pronto-socorro, no PA, aumentou demais a febre depois de alguns dias, não foi me dada nenhuma medicação porque era só febre, então era paracetamol e tal. E a febre não baixava, eu fui para o pronto atendimento aqui em Jacareí. E ali foi diagnosticado já com uma alteração quando eles colocaram o oxímetro. Fui levado para São José de ambulância rapidamente para fazer uma tomografia. Resumo, 40% do meu pulmão tinha sido já tomado. A minha estadia internado foram 90 dias. Resumindo, eu passei 70 dias na UTI, entre a UTI do Covid e a outra UTI, e desses aproximadamente 50 dias em estado de coma. Emocionalmente, foi pior já. Quando eu estava ainda na cama, eu dizia para o médico que me atendia no home care em casa. E eu perguntei a ele, doutor, eu vou ficar assim ainda? Eu não vou conseguir mexer meu pé, minha mão não levantava. Ele falou assim, seu Cláudio, para mim foi um tapa assim, né? Eu não conheço dos que eu tenho acesso na área da saúde, principalmente eu bloqueio as pessoas, faço anestesia das pessoas, para ficar como o senhor ficou. E eu não conheço pessoas que passou pelo que o senhor passou e sobreviveu. Ao mesmo tempo, eu que queria uma resposta para levantar, eu me senti confortável, porque eu estava vivo. E muitas pessoas, com menos tempo, foram recolhidas. Foi, de repente, eu comecei com uma dor de cabeça. Aí me chegaram e me levaram para o hospital. Aí que a coisa piorou. Nossa! Muita dor de cabeça, muito... E eu via coisas. Via gente que eu não conhecia. Eu sei que eu fiquei apavorada. Eu berrava tanto. Coitada das enfermeiras. Ô, vozinha, cuidado, vozinha. Essa intimidade, achei que eu ia morrer. Nossa.
Achei que não ia sair mais de lá. Muita gente mais nova que eu foi, né? E eu consegui sobreviver. Então, graças a Deus, é ter fé. Falo para o pessoal ter fé e crer em Deus, porque acho que é graças a eles que eu estou aqui. Mais ou menos dia 10, o Genésio começou com uma gripe. E nós ele foi fazer um teste, o primeiro teste deu negativo, o segundo deu positivo. E aí começou a nossa luta. Ele que não queria ser internado, ele queria ficar em casa. Na sexta, nós não tivemos mais opção, internamos ele na sexta. Ele foi internado no UPA, em Jacareí, foi muito bem atendido, mas infelizmente no domingo ele foi entubado. E aí começou nosso drama e nosso sofrimento. Na segunda-feira ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Aí o médico falou para mim que só um milagre. O pulmão já estava comprometido 80%. E a gente não esperava que ele ia a óbito. A gente esperava que ele ia voltar para casa. E ele era o eixo da família. E aí ele deixou um buraco. Uma ferida que nunca vai curar. Sempre vai estar aberta. Então, a princípio, eu fui no médico só por causa de uma tosse. Estava com muita tosse, não estava me sentindo bem. Minha filha achou melhor ir no médico. Fui na Distal, que é onde fazia o teste para Covid. Lá fiz o teste e a surpresa, Covid. Só que foi de uma forma bem acelerada. Eu tive que ficar internado lá mesmo, a minha saturação caiu, tive que ser entubado logo no segundo dia de internação e fiquei 16 dias entubado. Só que eu não fiquei 16 dias na Distal, fiquei 10 dias na Distal, depois consegui ser transferido para Santa Casa. O médico chegou a falar para ela que não tinha o que fazer mais para mim. Era esperar em Deus mesmo e a minha melhora se fosse possível, né? Mas graças a Deus consegui melhorar e estou aqui hoje, graças a Deus, através de muito sacrifício, através de muito empenho dos médicos e muitas orações. Então, no dia 17 de junho de 2021, foi um segundo aniversário para mim. Foi quando eu consegui ter alta, consegui manter a Covid afastada de mim. Foi quando eu me curei da Covid mesmo, né? Quando eu saí do hospital. Grato porque muitas pessoas não conseguiram isso. Muitas pessoas que estavam do meu lado, internado, não conseguiram chegar aonde eu cheguei. Um dia me chamou a atenção uma família que veio esses dias agradecer a gente pelo atendimento, né? Falou, olha, estávamos com Covid, os três, né? Pai, mãe e filho. E meu pai ficou, né? O pai do rapaz ficou, né? Internado. E nós lá do PA não podíamos deixar, né, a família ficar mais junto porque era contágio, então aí eu e o meu chefe, né, a gente ficou assim bem comovente mesmo, porque dava para ver que o paciente estava bem debilitado. E aí a gente falou assim, não, vamos deixar, porque se está todo mundo com Covid, né, não custa nada, né? E aí nós fomos, deixamos o filho, a mãe e o filho ver o pai, né? Aí, dessa última vez, ele voltou no hospital, foi agradecer eu e o Rogério, né, o meu chefe, né, pelo atendimento e por ter deixado ele ver o pai pela última vez. A gente tentou fazer o melhor possível, né, para as famílias que passaram por essa situação, que não foi muito assim, né, muito agradável, foi uma coisa que foi um desconhecido. E no começo a gente ficou todo, assim, não sabia para onde ir, até a gente alinhar algumas coisas. Então foi para a gente uma surpresa desagradável, né? Mas a gente tentou manter a calma e tentar fazer o nosso melhor possível. Ele não se sentiu bem um domingo e a minha mãe falou, vou ter que levá-lo ao pronto-socorro. Na quarta-feira, quinta-feira, minha mãe começou a se sentir mal. E aí ela fez os exames, foi também ao pronto-socorro. E no domingo
ela foi diagnosticada com Covid. Os dois foram internados naquela semana, só que meu avô veio a óbito primeiro, né? Ele veio a óbito primeiro. Minha mãe ainda ficou, acho que 24 dias mais ou menos, né, entubada e veio a óbito. Foi assim, devastador e são pessoas maravilhosas, eram pessoas maravilhosas, né? Meu avô, 84 anos, teve uma pessoa muito querida na família, né? Era referência, a casa dele era a casa onde todos se encontravam, né? E a minha mãe é a mais velha das irmãs, das filhas dele, né? Hoje a gente tem saudade, lembra com alegria, né? Da mulher festeira que ela era, né? Do meu avô brincalhão, todos reunidos no domingo, fazendo aquela comida boa, né? E lembranças, a gente vê fotos, né? Fala com carinho. Fiquei gripada, tomava remédio, não passava, mas eu não ia no médico. Aí Deus, meus filhos estão tudo ocupados em serviço. Aí Deus usou um neto que eu criei, ele mora em Fortaleza. E ele veio, chegou aqui e viu eu doente. Aí ele falou, vó, vamos no médico. Levou eu no médico, lá o médico já constou que estava com Covid, mas ele não me falou. Já me levou para internar lá em São José, lá no hospital do Vale. Mas Jesus estava ali comigo. Jesus foi uma bênção na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus, porque Deus estava ali comigo, sabe? Diz que eu estava doente ali quando eu comecei a falar, e eles falavam que eu estava fazendo oração para as pessoas, sabe? E eu não lembro de nada, mas Deus estava ali comigo, cuidando de mim. Foi experiência, né? Porque ninguém conhecia, né? Até os EPIs, a gente sabia usar, uma doença desconhecida. E a gente teve instrução da supervisão nossa e a gente começou, né, ao trabalho, né, do transporte dos pacientes com positivado, né, que foi na casa de Covid, né, que era referência lá. E a gente fazia os transportes, né, eles chegavam lá, faziam o diagnóstico, né, quem positivava ficava, né, quem estava já ruim, né, e ficava internado, e nesse meio a gente fazia o transporte das consultas, dos exames, na verdade, né? Que era tomografia, que era feito na Santa Casa e retornava. Né? E 24 horas, né, que ficou o setor de ambulância trabalhando lá, direto, vários profissionais. E a doença foi meio complicada, porque a gente viu muita gente, uns sintomas, né, graves, outros mais leves, né? Só que o trabalho foi sempre de maneira, bem dizer, excelente, né? Porque ninguém deixou de fazer, né? E mesmo desconhecendo, todo mundo fez conforme o protocolo que tinha na época. A sensação é de surpresa. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. E de lá já fui para UTI. 2, 3 dias depois começou a piorar. Eu achei que ia sair no dia seguinte. Aí os dias foram passando e a preocupação foi aumentando. Realmente a sensação é de que você não ia ver mais a sua família. Então isso é bem complicado. O trauma que fica, né, para a sociedade, né, que ficou para mim também, né, de perder amigos, às vezes pessoas sofrendo, né, aquela discussão na época de fica em casa, ou vamos valorizar o emprego, enfim, isso tudo desgastou muito a sociedade, né? E eu faço parte disso, né?
Senhoras e senhores, passaremos então neste momento a entrega dos diplomas. A entrega será feita pela ordem alfabética dos vereadores que indicaram os homenageados. Pela ordem de primeiro vereador a ser chamado é o presidente desta casa, Abner Rosa, que não está presente por razões médicas. Sendo assim, convidamos então o nosso prefeito para entregar o diploma ao senhor Cláudio Gomes de Faria. Chamamos agora o nosso vereador Dude, que indicou, a senhora Francisca Ferreira dos Santos. Convidamos agora, senhoras e senhores, nosso vereador Hernani Barreto e a representante da família do ex-vereador Genésio Rodrigues, a senhora Luciana Mancilha Rodrigues. Convidamos agora a vereadora Maria Amélia e seu indicado, o senhor Henrique José Santana de Moraes. Convidamos agora o vereador Roberto Abreu e sua indicada, a senhora Dalila Pereira Bernardo da Silva.
Convidamos agora o vereador Rogério Timóteo e sua indicada, a senhora Maria José da Silva Martins. Chamamos agora o vereador Dr. Rodrigo Salomão para entregar o diploma para a família do senhor Ubirajara Pinheiro da Silva e da senhora Kátia Regina Pinheiro da Silva, vítimas da Covid-19, aqui representados por Natália Pinheiro da Silva Ribeiro. Chamamos agora o vereador Roninha para entregar o diploma para o senhor Ricardo Lopes Machado. E finalizamos chamando a vereadora Sônia Patas da Amizade para entregar o diploma para o senhor Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis, o vereador Dude. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aos homenageados deste dia. Passando agora para a fase dos discursos, convidamos primeiramente o vereador Roninha, autor da lei que instituiu essa data, para relembrarmos os efeitos da pandemia. Bom dia a todos presentes. Bom dia, prefeito Isaías,
em nome da presidenta da casa, Maria Amélia, eu me estendo a todos os nobres pares dessa casa, o meu bom dia. E você que está em casa também, nos assistindo. Passamos, antes de eu ler o discurso, eu quero dizer que passamos aqui nesses exatos momentos de tristezas e palmas. As palmas é para os heróis de cada família de vocês que lutaram contra o Covid. Eles foram herói e não conseguiram vencer, mas foram herói enquanto estiveram aqui do lado de cada um de vocês. Os aplausos são para eles. Muitas das vezes estamos chorando e aplaudindo. O choro é de saudade e não de tristeza. Eu quero começar a minha fala dizendo um pouquinho da história de tudo e onde começou, e por que começou, o ano que começou, e o que nós passamos e o que nós vivemos ainda hoje no nosso país, no nosso mundo e na nossa cidade. No final de fevereiro de 2020, foi anunciado o primeiro caso de Covid no Brasil. A notícia que o vírus era transmissível foi em março deste mesmo ano, que também foi registrado a primeira morte de Covid. Em abril, o país adotou o isolamento social, onde também adotou proposta para a criação do auxílio emergencial à população mais vulnerável. 4 de março de 2020, o decreto 54.959 dispôs sobre a obrigatoriedade do uso da máscara. Ainda em 2020, estudos sobre a vacina avançaram e tornou real a possibilidade de imunizar a população. No ano de 2021, com a vacina em andamento, vários estados decretou toque de recolher. Para tantos avanços da doença, o carnaval foi cancelado para evitar aglomerações. Em 3 anos foram 675,5 milhões de casos, 6,8 milhões de mortes. E ainda não foi totalmente banida do mundo essa doença chamada Covid. O Brasil hoje é exemplo na mudança, na mortalidade, em 201 por cada 100 mil habitantes. Em 2021, caiu para 36. O ano passado, caiu de 2,7% para 0,7%. Aí vem a pior parte, sem dúvida, para todos nós. Foram os milhares de vítimas perdidas de forma trágica e fria, onde nossos familiares eram enterrados sem despedidas. Muitos não tiveram o último abraço, a última visita, o último adeus no leito de um hospital. Alguns até de maneiras duvidosas, desumanas. Assim perdíamos os nossos entes queridos. Por isso resolvi, eu, vereador Roninha, propor a lei 6.395 de 2021, a homenagem aos profissionais da saúde
como o motorista da ambulância que tanto teve contato, correria para salvar vida. Está aqui o Ricardo, representando todos os representantes da saúde da nossa cidade de Jacareí, que lutou com nossos entes queridos, parentes e familiares. Obrigado, Ricardo, pela sua luta também contra o Covid. Que cuidaram tão bem das pessoas, deixaram seus lares, arriscaram suas vidas em prol de salvar vidas. Aí eu deixo, finalizando a minha fala sobre esse texto, o nosso muito obrigado a todos, representantes da saúde, da linha de frente contra o Covid. E fico meus sentimentos àqueles que perderam os seus entes queridos durante essa doença que ainda não acabou. Vamos continuar com medo dela e usando máscara e passando gel na mão e mantendo distância e aglomeração. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a vocês que estão aqui e todos os homenageados. Sinta-se acolhido nesse momento de dor. Convidamos agora o vereador desta casa, Valmir do Parque Meia Lua. Primeiramente, quero dizer bom dia a todos presentes, os vereadores, prefeito, está aqui na sessão de Câmara também. Eu quero dizer a vocês, moradores que estão aqui, toda a cidade de Jacareí, tudo que vocês passaram, eu passei também. Por isso que estou aqui hoje. Eu, vereador Valmir, internei no dia 7/9/2020 com Covid. Fiquei internado por 3 dias na enfermaria e 4 dias no UTI. Não foi fácil a minha situação. Não fui incubado, mas não foi fácil que fui parar no UTI. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho ácido no corpo, tive trombose. Na época da trombose, falaram que eu tinha falecido, passou na rádio mensagem. Mas, graças a Deus, naquela época, eu saí dessa. Então, tem várias coisas do corpo que, a quem via eu internado, rezava por mim sair do hospital, porque a minha situação não era fácil. Eu tinha passado, quando tive o coronavírus, eu tinha passado, já estava passando pela psicólica do Parque Meia Lua. A Tânia falou, você tem que passar pela psicólica, a minha secretária. Aí falando com a Sheila, marcamos a psicólica e eu estava passando com a psicólica. Mas graças a Deus que eu tive isso antes de acontecer o pior na minha vida. Tudo que a psicóloga falava para mim, eu fui aprendendo também com ela. Dava ouvido para ela. E ela também se abria, pode falar o que você quiser. Eu também comecei a falar com a psicóloga. Mas, olha para vocês verem a situação que eu passei. Quando eu fiquei internado, no dia de sair, quem foi eu buscar na Santa Casa foi Alexandre Ferreira Pereira, que era meu filho. Pai, o senhor está bem. Começou a cuidar de mim em casa. Ele e o Salles, que é meu filho. Porque eu já sou viúvo, nós 3 dentro de casa.
E aí, vamos lá. O meu filho, Alexandre Ferreira Pereira, no dia 7/5/2021, começou a sentir mal com o Covid. Começou a sentir mal. Levei ele para fazer o teste. Tinha feito o teste aqui, mas tinha que demorar 5 dias para esse teste. Sentiu mal de novo. Peguei ele, levei na regional de São José dos Campos, porque ela saía rápido. O Gersim, não eu levei, o Gersim, quando eu sei dirigir, falei: Gersim, por favor, leva o meu filho em São José, vamos agora. Levamos ele lá. Saiu de lá, já fez o teste Covid, e já ficou lá. E de lá já saiu, porque não podia ficar lá, já saiu para Santa Casa. No dia 13/5/2021, que foi internado, no dia 15/5, foi incubado. No dia 1/6/2021, faleceu. Quer dizer que aí, a sorte minha, que eu estava passando pela psicóloga, que senão eu ia ficar maluco, porque perder um filho não é fácil. Eu já tinha passado por aquilo. Então hoje eu digo a vocês, muita gente do Parque Minha Lua, cidade de Jacareí inteira, as igrejas evangélicas e católicas, oravam para o meu filho. Valmir, ele vai sair dessa. Ele vai sair dessa. Só que ele ficou 18 dias incubado. E pior coisa era quando me ligava da meio-dia a 1 para mim. E quando não ligava, ligava para a Tânia, que é minha assessora. Que eu não estava aguentando. Não, meu seu filho está bem, está bem. Vamos lá, está bem? Então, graças a Deus, né? Vamos rezar e orar por ele. Quando deu no dia que ele faleceu, que foi no dia 1/6/2021, eu estava aqui na Câmara. Ao sentir aquilo, que eu tinha que ir embora. Aí fui embora. Falei: Tânia, eu estou indo para casa. Mas por quê? Falei: estou indo para casa, eu não vou ficar aqui. Não me ligaram até a hora da tarde. Fui para casa. Quando chegou mais ou menos às 15 horas, me ligaram. Quando tocou o telefone, que eu sim. Você é pai do Alexandre Ferreira Pereira? Eu falei: sou. Pode vir aqui trazer o documento dele com foto. Falei: já sei o que é. Ela falou: como é que você sabe o que é? Se é a primeira ligação. Falei: porque eu estou acostumado com isso. Ele faleceu. Ela falou: então vem me trazer para mim o documento. Cheguei lá e tinha falecido. Acompanhei tudo. Meu filho, graças a Deus, até a psicóloga falou, bem que você acompanhou. Acompanhei tudo o que tinha acontecido, desde o começo. E fui até a hora de sepultar meu filho. Então ele foi sepultado no dia 22/6/2021. Aí é que eu digo para vocês, a gente nesse mundo, a gente tem 2 caminhos. Tem um caminho certo e um caminho de tristeza. Nós temos a hora da alegria, mas nós também temos que ter a hora da tristeza. E a hora da tristeza é a hora que a gente perde o marido, perde a esposa, perde o filho, perde a mãe, perde o pai, perde um amigo. Mas a pior coisa é perder o filho. Porque na mente do ser humano é que a gente, o pai e a mãe, vai primeiro. Por isso que o pai e a mãe ficam cuidando do filho, para deixar as coisas para o filho, dando educação para o filho, porque sabe que a gente vai primeiro. Mas não é assim que a gente pensa. Deus pensa de outro jeito. Deus conforma a gente de outro jeito.
E aí eu estive numa missa que esse padre se diz assim: muita gente, o pai e a mãe, faz promessa para vir um filho. Eu quero ter um filho, meu Deus, ajuda que tenha um filho. Só que depois o filho chega a falecer, aí fica falando: meu Deus, você tirou meu filho. Não, nós não estamos, Deus não está tirando seu filho, nós estamos devolvendo para Deus. Pena que a gente também não conforma com isso, mas a gente, conforme ele deu para o pai e a mãe, então nós estamos devolvendo para Deus. Foi a palavra do padre que me confortou muito. E hoje faz 1 ano e 9 meses que meu filho faleceu, Alexandre Ferreira Pereira. Quero agradecer a todos que me ajudaram, os vereadores que teve no velório do meu filho, prefeito Isaías Santana, que está aqui, toda a cidade de Jacareí, São José dos Campos, Rio de Janeiro, São Paulo, que orava, mandava as orações da igreja católica e evangélica, mandava as orações, que me ajudou a conformar meu coração. Mas eu tenho certeza que meu filho, hoje, que ficava aqui, junto comigo, me acompanhava, ele está no céu e está junto com vocês, com a sua família, que também perderam seu pai, perderam sua mãe, está todo no céu, porque eles merecem. O sofrimento foi muito tarde de convite, porque eu tive, eu sei como é que é. Mas eu tenho que agradecer a Deus também, que meu filho, quando ele saiu com a namorada dele, ele se diz: pai, vou falar até o nome dela, Carol, ela está grávida. Hoje o senhor vai ter um filho de verdade. Falei: filho, que bênção. Ele faleceu, a minha nora estava grávida de 4 meses. Aí depois de 5 meses nasceu essa menina, Maria Alice, mora em São José dos Campos, não mora em Jacareí, família foi embora para lá, mora em São José dos Campos. Esse é um agradecimento de Deus. Deus levou meu filho, mas Deus deixou uma semente para mim cuidar. Deus que dá-me saúde, dá saúde para vocês, e vamos à luta, porque nós não pode perder esperança, que vocês sabem, quem tem medo de morrer, não tem fé em Deus. Um dia nós também estamos lá junto com ele lá no céu. Obrigado a todos. Aqui quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Senhoras e senhores, convidamos agora o nosso prefeito municipal, doutor Isaías José de Santana. Excelentíssima senhora presidente, vereadora Maria Amélia, neste ato substituindo o vereador Abner de Madureira, afastado por problema de saúde, ilustríssimos senhores vereadores, primeira secretária Sônia Patas da Amizade, vereador Paulinho do Esporte, a pessoa dos quais cumprimento todos os demais vereadores dessa Casa Legislativa, ilustríssimos senhores e senhoras que estão aqui em nome próprio, em nome da família, em nome dos colegas, trabalhadores, representando todos os trabalhadores, as vítimas, todas as famílias que foram enlutadas e todos aqueles que venceram esta pandemia que tomou conta do mundo. Quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar os que estão nos assistindo aqui, presente na plateia, homenageando seus entes queridos, cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Aqui ouvimos diversos depoimentos, aqui ouvimos 2 discursos, todos eles refletos de verdades, refletos de muita humanidade, refletos de muita emoção. Palavras
depoimentos e gestos suficientes para que nós não falemos mais, reflitamos permanentemente sobre esse grande momento que a humanidade, em especial Jacareí, viveu. 55.900 pessoas da nossa cidade foram contagiadas com o vírus Covid. Desses 55.900, que representa mais de 20% da nossa população, 959 pessoas perderam a vida. É como se, de repente, 959 pessoas desaparecessem da face da terra, desaparecessem do nosso convívio. Sei que jamais superarei o depoimento, jamais superarei as palavras daqueles que, diretamente ou através de suas famílias, enfrentaram esse desafio. Tive a felicidade de uma família de 70 membros, mais ou menos, tem que contar toda semana, porque sempre nasce mais alguém, 3 contraírem o vírus, um índice bem abaixo da média nacional e da média até na nossa cidade. E dos 3, nenhum teve cuidados médicos mais exigentes. Minha mãe, 87 anos, pegou Covid. E naquele momento, a única coisa que passava realmente na minha cabeça era como é que eu iria conviver com a dúvida de que eu era o responsável por trazer o vírus para dentro da minha casa. Porque durante todos esses anos eu trabalhei todos os dias, não parei um dia sequer, mesmo tomando todos os cuidados, todas as atenções necessárias, mas trabalhei todos os dias e convivi diretamente com vários profissionais da saúde, em especial a doutora Rosana e a doutora Águida, que nos acompanham na secretaria. Então não havia nenhum argumento suficiente para dizer, não sou eu o portador. Minha mãe estava sob os cuidados na minha casa, mas graças a Deus ela teve apenas uma dor de cabeça. E continua com 87 anos, sequer foi para o hospital. Mas eu saí imediatamente de casa, fiquei 3 dias fora até que aquele momento tão cruel passasse. Então, por isso, digo e repito que não há como descrever e não há como substituir os depoimentos. Aqui nós ouvimos um depoimento bastante sincero, verdadeiro e comovente do pastor Cláudio, pela sua experiência pessoal. Aqui ouvimos a experiência de vida do Valmir, projetando para nós, passando para nós várias lições de vida que ele pôde conviver e aprender. Provavelmente, vereador Valmir, você fez hoje o mais importante, o mais bonito discurso de sua vida, porque você falou daquilo que todos nós podemos presenciar e todos nós te admiramos e te respeitamos por isso. Aqui ouvimos o Roninha falando de uma ideia que ele teve de não esquecer essa data, não permitir que essa data seja esquecida. Pela cidade, a cidade se uniu, a cidade demonstrou, deu um show de solidariedade, a cidade conseguiu colocar todos os seus esforços para não faltar aquilo que era básico. Enfrentamos todos os problemas que vamos enfrentar ainda, muitos contratos, teremos que enfrentar na justiça, teremos que convencer o Tribunal de Contas, não medimos nenhum esforço para requisitar imóvel, para requisitar móvel, para contratar mesmo sem a formalidade legal, profissionais, para buscar apoio para que a cidade não falhasse com seus habitantes. Mas apesar de todos esses esforços, perdemos 959 pessoas. É um número muito grande, é um número muito eloquente. É um número que, provavelmente, para a história da humanidade, para a história do Brasil, que não enfrentamos guerra, apenas algumas rebeliões, que não enfrentamos nenhuma catástrofe naturais, apenas alguns episódios, é a grande lição, a lição de que somos frágeis, a lição de que somos passageiros, a lição de que a idade, a condição física, não decide nada. Muitos, já com seus 80, nem sentiram, sobreviveram. Muitos, com a pungência de sua juventude, não tiveram só uma gripinha, perderam a vida. Nós somos frágeis, mas também nós podemos ser solidários, mas também nós podemos nos unir em torno daquilo que é essencial, mas também nós podemos fazer da nossa atividade política, da nossa atividade de governo, uma atividade em prol do que interessa para a cidade e para as pessoas.
Que esta lição seja pelo menos aquilo que vai marcar a nossa geração, marcar a nossa cidade, para que a gente dessa grande pandemia possa tirar sempre lições. E aqueles que não tiverem razão, que não tiverem argumentos, que não tiverem experiência suficiente para extrair lições pessoais, converse, conviva com algumas pessoas que perderam. Recentemente tive um contato com um amigo que perdeu 5 membros da família. A família dele era pequena, tinha 14 pessoas, perdeu quase 50% da família de uma forma trágica, rápida. Pessoalmente, perdi 3 grandes amigos da minha época. Todos nós perdemos, mas todos nós podemos ganhar para o futuro, se formos capazes de tirar as lições. Meu sentimento, a dor de todos que perderam, minha homenagem sincera aos que partiram, mas acima de tudo, meu abraço caloroso para aqueles que venceram, para aqueles que tiveram de Deus uma segunda oportunidade para continuar entre nós, fazendo o que mais precisamos: solidariedade e muito respeito ao ser humano. Parabéns, vereador Roninha, parabéns a todos os vereadores por nesse dia lembrarem essa grande tragédia, mas que, como toda tragédia, tem lições profundas que nós podemos aprender e praticar. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, convidamos agora a vereadora e presidente desta solenidade, Maria Amélia. Bom dia a todos e a todas. Quero também saudar o nosso prefeito Isaías Santana, que hoje está nos visitando e acompanhando esta sessão, pelos homenageados que aqui estão. Cumprimentar a nossa mesa, na pessoa da Sônia Patas da Amizade, também cumprimentar os nobres pares, e na pessoa do Henrique, cumprimentar todas as pessoas que foram lembradas, os homenageados, os que sobreviveram a esse Covid, e o meu pesar por todos aqueles também que perderam seus entes queridos, e a Assembleia que hoje aqui está, para acompanhar os familiares. Também deixo aqui meus cumprimentos a todos vocês, e os sentimentos daqueles que faleceram, né, diante da Covid, e também aqueles que estão aqui firme e forte, mostrando que foram vencedores. E a você que está nos assistindo, este é um projeto de autoria do vereador Roninha, que foi para homenagear as pessoas que venceram o Covid, e também um voto de pesar às famílias que perderam seus entes queridos diante desta pandemia. Então, assim, o momento agora também é da gente falar um pouquinho sobre a luta que foi dos profissionais da saúde, né? Eu quero citar que desde do nosso querido aqui representante dos motoristas de ambulância, os socorristas, os enfermeiros, os recepcionistas, os médicos, paramédicos, enfim, toda a equipe de saúde. Nós precisamos sempre lembrar de quanta luta, quantas batalhas eles enfrentaram, quanta dor eles sentiram por tanta gente que foram hospitalizadas, e pela dor daqueles que partiram e que não resistiram a esse vírus. Saudar também o prefeito, a secretária de saúde, a vice-secretária, a secretária adjunta, que não mediram esforços nos seus investimentos, que não mediram esforços em colocar toda a saúde à disposição da população. O medo que tínhamos da superlotação, isso era um pavor para todos nós. Então, a gente precisa saber
que nós passávamos diante de uma pessoa que estava na União e que transferiu as responsabilidades para o Estado e para os seus municípios. Não teve a coragem de tomar as atitudes junto ao seu ministério, porém, haja visto que os ministros foram trocados por várias vezes, porque não se sentiam seguros por defender aquilo que ele queria. E isso ocasionou toda essa tragédia também aqui no Brasil. Mas não só no Brasil, não só em Jacareí, no mundo inteiro. Mas a gente precisa lembrar de fatos que foram deixados para trás por omissão. Mas não cabemos agora esse julgamento também, né? Mas vidas foram perdidas, vidas foram ceifadas. Mas o que eu gostaria de deixar é que isto ficará eternamente em nossas memórias. Memórias de nossos filhos, memória de nossos netos, memória de nossos irmãos e amigos, porque é uma coisa inexplicável. A gente nunca imaginou ficar trancados dentro de casa, nós nunca imaginávamos ficar somente com a televisão e com as pessoas dentro de casa. Famílias, violências acontecendo, né, por conta dessa convivência, porque nós saímos para fora, nós saímos para trabalhar, e muitas vezes quando voltamos cansados, não dá muito tempo para diálogo, ou até mesmo para as discussões. Mas, enquanto confinados, muitas famílias também passaram pela violência doméstica dentro de suas casas, por conta das pessoas não aceitarem tudo isso que estava acontecendo. Nós tivemos aí vários comerciantes que não entenderam as decisões que foram tomadas, mas que os municípios precisavam cumprir aquilo que o seu Estado decretava. E nós, enquanto município, nós temos um representante estadual. Infelizmente, o federal transferiu isso, não teve a coragem de tomar a decisão e largou na mão dos estados e municípios. Então, o Estado, com sua obrigatoriedade, deu a determinação de o que o município precisava fazer, e assim foi feito. Mas não deixamos de atender, não deixamos de trabalhar e não deixamos de fazer. Pois bem, vamos falar agora de quem aqui está, de quem aqui hoje veio para receber uma homenagem. Seja você que está sendo homenageado pelo trabalho prestado à saúde, sejam vocês que ressuscitaram, né? Vamos dizer assim, que vieram de volta à vida, que têm uma nova data de nascimento, né? Que Deus os abençoe e que te fortaleçam vocês a cada dia. E a você, Lu, vou pregar você com um grande exemplo. Essa Covid, ela não escolheu classe social, religião, ela não escolheu raça, ela não escolheu se a pessoa era pública ou se ela é uma pessoa simples, se a pessoa era uma pessoa artista, ela ceifou vidas. Então, Lu, meus sentimentos eternos a todos que perderam, em nome da Lu, a todos aqui que perderam seus entes queridos, sintam-se abraçados no dias de hoje e que serão lembrados, sim, por toda a história que fizeram por nossa cidade e que vocês que ficaram, que fazem e que darão exemplo de luta aos outros que perderam seus entes. Então, esse momento é um momento, como disse o Roninho, um momento feliz e um momento de saudade. Então, que esse projeto que vai durar ainda muitos anos nesta casa, sejam sempre lembrados desses dois fatos, da alegria das pessoas que sobreviveram e da tristeza daqueles que perderam seus entes queridos. Que Deus abençoe a todos vocês e sintam-se abraçados por mim, hoje, representando como presidente dessa casa, todos vocês e os seus familiares e aqueles que estão nos assistindo também, sintam-se abraçados por esta casa. Meu muito obrigada e parabéns a todos.
Por fim, senhoras e senhores, convidamos agora a senhora Dalila Pereira Bernardo da Silva, que foi escolhida por meio de sorteio para falar em nome de todos os homenageados de hoje. Bom dia a todos. Meu nome é Dalila, sou técnica de enfermagem, trabalho em pronto atendimento, trabalho em UTI também. Há 22 anos eu tive a certeza de que a minha vida seria para servir, né? Servir vidas, ajudar pessoas. Mas por um destino muito devastador, veio uma pandemia e a enfermagem veio ficar assustada. O que era número para a mídia, o que era somente número para a mídia, para a gente era sempre o amor de alguém. Então, eu quero aqui deixar, né, a minha homenagem a todas as vítimas do Covid-19. Quero agradecer o apoio da minha família, que quando eu cheguei em casa, eu falei, pronto, a gente está aqui com a pandemia, e aí como que vai ser, né? Quer que eu saia de casa ou quer que, assim, fique sozinha, isolada? Aí meu esposo, não, a gente vai estar junto. Não vamos fugir, vamos encarar. Então, com esse intuito, né, duas pessoas muito importantes na minha vida, né, me chamaram a atenção, né, nós perdemos um sobrinho, e eu perdi uma amiga, assim, muito presente na minha vida. Então, eu fiz um pequeno poema, assim, em homenagem às vítimas da Covid-19. Por um pai guerreiro, assim como todos, né, que perderam os pais, perderam os filhos, né? Por um pai guerreiro. Era um pai de família, preocupado em prover seu lar. Deixou suas filhas e não sabia que, por um triste pesar, iriam se separar. Cheio de muita vida, teve por uma despedida, sem se despedir, um triste pesar. Essa pandemia veio a separar a família e os sonhos de um lindo lar. Cada dia que passava, tínhamos esperança traçada que ele poderia voltar. Por uma professora, pessoa linda de viver, amava o que fazia. Professora se formou um dia, pensando em plantar mil sonhos a trilhar. E brilhou uma estrela que virou um dia. Pessoa de fé, transformava frases em canto, pois não sabia que por um pranto não ouviríamos mais o seu canto, que a Covid veio a calar. Ela era salmista na igreja. Pessoa cheia de luz, que verdadeiramente se fazia luz onde passava. Calou-se uma voz, não está entre nós a luz que brilhou um dia. Não são somente números, são vidas. Vidas que perdemos um dia. E nós da enfermagem, também da saúde. Diga-se de passagem, estamos sempre ali para amparar, acalentar, banhos, medicamentos, conselhos e pensamentos. Pensamentos positivos de fé, que pela vida devemos lutar. Essa é a nossa missão a trilhar. Feridas nos abriu, mas ninguém viu, porque de vidas temos que cuidar. Senhoras e senhores, informamos aos telespectadores, internautas e pessoas presentes aqui neste plenário que esta solenidade será reprisada em breve pela TV Câmara Jacareí e que as fotos oficiais dessa sessão estarão disponíveis, tanto em nossas redes sociais como em nosso site da Câmara. Informamos também que ao final desta sessão realizaremos as fotos e entrevistas oficiais. Faremos inicialmente as fotos com os vereadores, autoridades e também os nossos homenageados e em seguida abriremos os portões para o público. Com a palavra agora, a presidente desta sessão, vereadora Maria Amélia, fará o encerramento desta solenidade.
Agradeço, então, a presença de todas e todos vocês aqui, hoje, nesta sessão, e suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos fazer as fotos oficiais.